Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 22 de julho de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Teremos também História de Rádio com nosso amigo Daniel Camporini, que hoje nos traz a história da rádio, a voz das Canárias Livre. E também vamos fazer aquela viagem no tempo e recordar a Rádio Berlim Internacional, ok? Então vamos dar início à nossa programação na noite de hoje. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios desses Clubes Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos à nossa rádio DX. Programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha. Das 21 às 22 horas UTC em 9.620 kHz em DRM e em 11.650 kHz para a Argentina e Brasil. Das 23 às 0 hora UTC em 9.700 e 11.650 kHz para a América do Sul, em 9.760 e 11.800 kHz para a América Central, das 2 às 3 horas UTC em 9.440 e 11.945 kHz para a América do Sul, em 9.700 e 11.780 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 11.880 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 11 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 17 às 18 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português das 21 às 23 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Anteriormente, a Palavra Alegre estava transmitindo apenas 1 hora diária e agora passa a transmitir no novo período radial a 22, 2 horas diárias de programação. A WBCQ, da World Last Chance, transmite sua programação em idioma português das 7 às 7h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 22 às 22h58 UTC em 9.330 kHz, das 23 às 0h55 UTC em 9.330 kHz. A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A WBCQ, da World Last Chance, transmite sua programação em idioma espanhol das 6 às 6h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 10 às 11h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13h55 horas UTC em 9.330 kHz. Por fim, das 22 às 22h58 horas UTC em 9.330 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 hora UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2
às 12h30 UTC, em 5.010 kHz para América Central e Cuba. E por fim, das 22 às 22h30 UTC, em 5.850 e 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2 horas UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 17.855 kHz para a América do Norte. Aos sábados e domingos, das 14 às 22 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC em 11.885 kHz e das 21 às 21h30 horas UTC em 11.885 kHz. Rádio Armênia Internacional. Olá, amigos e amigas. Acabamos de ouvir horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais que transmite aí para o mundo em onda curta, para todos nós amantes das ondas do rádio, ok? Vamos fazer a primeira notícia de X de hoje, que é bem interessante, é que a Rádio Miami Internacional atualizou as frequências da rádio, aliás, do programa Frequência al Dia. Então, horários atualizados das transmissões do programa Frequência al Dia via Rádio Miami Internacional, como também a WWCR e a CAVO. Então vamos às informações. Terça-feira, então já tomem nota, por gentileza, lápis e papel na mão, ou caneta e papel na mão. Rádio Miami Internacional, programa Frequência al Dia. Terça-feira, de 1h30 às 2 horas UTC, em 9.955 kHz. Quinta-feira, das 13 às 13h30, também 9.955 kHz. Também às quintas-feiras, das 14h30 às 15 horas UTC, em 9.955 kHz. Às sextas-feiras, às 0 hora, das 0 hora às 0h30, em 7.780 kHz. De 1 a 1h30 UTC em 9.955 kHz e das 10h30 às 11 UTC em 5.850 kHz. No sábado, das 5 às 5h30 UTC em 7.780 kHz. Isso pela Rádio Miami Internacional. Agora vamos para a WWCR em 15.825 kHz às sextas-feiras, das 21 às 21h30 UTC. Pela CAVO, todos os domingos, das 0 hora às 0h30 UTC, em 9.975 kHz. Ok, amigos? Então essa foi aí a notícia da atualização dos horários e frequências do programa Frequência al Dia, tanto pela Rádio Miami Internacional, como pela WWCR, como também pela CAVO, ok? Então agora, sem mais delongas, vamos ouvir a história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini, que nos traz hoje a história da rádio, a voz das Canárias Livre. Então vamos ouvir, em sequência voltamos com mais informações de X. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Olá, ouvinte da Rádio Palavra Alegre. O que já era bom, ficou ainda melhor. É isso mesmo. A Rádio Palavra Alegre, que contava com 1 hora diária, agora passa a ter 2 horas de programação em português. Anote aí os nossos horários. Todos os dias,
das 21 às 23 horas, tempo universal, 18 às 20 horas, horário de Brasília, na frequência de 9.765 kHz em 31 metros. Fale conosco, contato @palavraalegre.com.br. Visite-nos, palavraalegre.com.br. A melhor programação, o que você merece. En la noche del 2 de diciembre de 1975, el gobierno español firmaba el llamado Pacto Tripartito de Madrid con los países de Marruecos y Mauritania, luego de la llamada Marcha Verde, que repartía el territorio conocido hasta ese momento como Sahara Occidental Español, por el cual luchaba también el pueblo saharaui en busca de su independencia. En esa misma jornada comenzaban las transmisiones de una emisora que representaba las ideas independentistas del pueblo guanche a través del Congreso Nacional de Canarias, que tenía como líder Antonio Cubillo Ferreira, que vivía su exilio en la ciudad de Argel. El gobierno argelino, siempre comprometido con los movimientos independentistas debido a su pasado colonial, decidió instalaciones de la emisora local, Radio Argel, para poder poner en el aire a la voz de Canarias Libre, que representaba y era la voz del movimiento Empayac. Utilizaban el mismo estudio que antes había empleado Radio Portugal Libre en manos del Partido Comunista Portugués y que luego emplearía el Frente Polisario. Una sautu el yusur y la jalidat al jorra. Here is the voice of Free Canary Islands. Pueden sintonizarnos todas las noches en las bandas de 890 kHz, equivalente a 337 metros en onda media, y en las de 9610 kHz y 9680 kHz, equivalente a 31,11 metros y 31,19 metros en onda corta. Estaremos con ustedes todas las noches de 21 a 22 horas del meridiano de Greenwich y de Canarias, y de Europa Occidental y Argelia. Esta emisión podrá... Como les decía al comienzo, salió al aire por primera vez el 2 de diciembre de 1975 con un programa nocturno, que primero fue de media hora y luego se extendió a 1 hora de duración, y empleaba frecuencias de onda media, larga y corta, habiendo sido escuchada en Canarias, Europa, el continente americano y Australia. Llegó a emplear las frecuencias de 890 kilociclos en la longitud de onda de 337 metros de la onda media y en la onda corta por los 9.610 y 9.680 kilociclos, bandas de 31,11 y 31,19 metros respectivamente. El movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario fue fundado por Cubillo en Argelia el 22 de octubre de 1964. Cubillo se exilió allí debido a las persecuciones policiales cuando él se desempeñaba como abogado laboralista, obteniendo el apoyo de la Organización para la Unidad Africana, que declaró a las Islas Canarias como parte de ese continente. En 1975, los servicios de inteligencia argelinos ponen a disposición del Empayac las instalaciones de Radio Argel, como parte también de su defensa de sus intereses geopolíticos, aprovechando la crisis del Sahara Occidental y de crear unas Canarias independientes ligadas a sus intereses. La programación de la voz de Canarias Libre se basaba en los alegatos de Cubillo y los anuncios de una voz femenina, la de María Espinosa, que lo acompañaba en las transmisiones. Se daban instrucciones para cometer atentados con bombas caseras de bajo poder, todo tipo de actos de sabotaje y la formación de grupos de choque que serían las futuras Fuerzas Armadas guanches. Pero en realidad su contenido demostraba mucha demagogia y el emplear la violencia a partir de 1976 finalmente provocó la división del movimiento.
Pero de verdad lo que molestaba a los españoles era el hacerles ver el derecho de las Islas Canarias a la independencia y a la descolonización, para lo cual Cubillo obtuvo un gran apoyo de las naciones africanas, especialmente de Libia, donde el líder Gaddafi le suministraba los fondos necesarios. Incluso se llegaron a realizar transmisiones en lengua catalana apoyando la lucha por la independencia de ese territorio. El MPA y su brazo armado, las Fuerzas Armadas Guanche, concede una tregua de una semana, todas cuantas alertas a las bombas o otras llamadas hechas en Canarias en estos días han sido obra de provocadores o de la propia policía, ya que en estos días nuestras fuerzas habían recibido órdenes de no actuar. Ante la imposibilidad de detener las transmisiones de La Voz de Canarias Libre, los servicios de inteligencia de los gobiernos de España, con el apoyo de Alemania, envían a 2 sicarios a Argelia para asesinar a Cubillo, a quien se consideraba un terrorista, pero estos fallan en el atentado. Yo llegué a la casa de Cubillo, me levanté, fui hacia él y le metí el cuchillo en el estómago y el otro en toda la espalda. Yo cuando me fui, ya estaba muerto. Y me fui, cogí mi pañuelo, me limpié la sangre de las manos, las zapatillas se habían manchado. Fui andando, tiré el cuchillo por ahí y ya cogí el autobús tranquilamente. Mientras tanto, a través de las vías diplomáticas, el gobierno español de Felipe González presionaba al de Argelia para que se pusiera fin a las transmisiones. Estas se prolongaron por más de 2 años hasta que el 26 de enero de 1978 sus transmisiones desaparecieron del aire, suponiéndose que las conversaciones de Felipe González y Boumediene dieron como resultado que la emisora argelina dejara de brindar tiempo de aire a La Voz de Canarias Libre. Queridos radioyentes de La Voz de Canarias Libre, no olviden ustedes de enviarnos cuantas ideas, sugerencias y opiniones le merecen nuestras emisiones. Háganlo directamente a nuestra Secretaría General del EMPAYAC, D.P.216, Argel, Gare, Argelia, quien nos la hará llegar. Todo cuanto ustedes nos digan será tenido en cuenta, ya que nosotros somos la voz del pueblo guanche en lucha por su independencia. La emisora del EMPAYAC fue una de las 3 que realizaron transmisiones contra el gobierno español durante la dictadura franquista. Recordemos a la pionera Radio España Independiente, que dependía del Partido Comunista Español y salió al aire de Moscú en 1941, cerrando sus transmisiones en 1977, luego de la muerte del caudillo Franco. Y la otra fue Radio Euskadi, en manos de los nacionalistas vascos, cuya última etapa se extendió entre 1965 y 1977. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas. Espetacular relato aí do nosso amigo Daniel Camporini, que nos trouxe aí a informação sobre a história da Voz de Canárias Livres, ok? Muito interessante. Bom, agora eu vou trazer mais uma informação que nos chega do qtcecra.club, é que radioamadores instalam placa em rodovia informando frequências aos visitantes da cidade. Colegas radioamadores e um operador da faixa de cidadão reúnem-se e decidem implantar uma placa sinalizadora que indique as frequências de escuta da cidade para que outros radioamadores e radiooperadores possam entrar em contato com os colegas locais. A ideia partiu do Edmar Rodrigues, o Papai Yankee II Delta Mike X-Ray, a partir de suas andanças pelo Brasil. Numa dessas viagens, há cerca de 10 anos, vindo do sul do Piauí em uma rodovia em direção à capital Teresina, Piauí. Ele observou que na estrada da cidade havia uma placa azul, do tipo utilizada para sinalizar serviços. Nela estava sinalizada uma frequência em VHF na faixa dos 2 metros, algo que não era incomum no passado.
onde os radioamadores PX se reuniam para deixar as suas frequências de QAP em evidência. Ao lembrar do episódio, ele teve a ideia de criar esta mesma sinalização na sua cidade, Santa Isabel, município paulista que fica na região metropolitana da cidade de São Paulo. O objetivo é o de fornecer um meio rápido para que radioamadores ou PX que cheguem à cidade possam pedir informações, solicitar ajuda, caso necessário, ou mesmo poder encontrar de forma mais fácil os demais colegas da cidade. Edmar é agente de fiscalização de trânsito em sua cidade e assim consultou o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 3, que informa que a placa se adequasse às exigências legais quanto à cor, que neste caso precisa ter fundo azul, clara, com clareza da informação a ser sinalizada e as dimensões e outras informações necessárias. Com o projeto da placa na mão, ele realizou uma vaquinha com os radioamadores da região para a confecção da placa, que custou, em valores de julho ainda desse mês, cerca de R$ 490. O valor é alto devido ao custo da chapa metálica e também do tipo de adesivo com o qual se faz as letras, que precisa ser reflexivo para melhorar a visualização à noite. A placa mede 1 metro de altura por 2 metros de largura. A partir daí, por meio do ofício endereçado à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito do município de Santa Isabel, ele conseguiu a autorização para a instalação dentro do perímetro urbano, na entrada da cidade, e o apoio da Prefeitura para o transporte, os tubos metálicos do suporte de placa e as ferramentas para sua fixação. Para isso, Edmar contou com a ajuda de 4 colegas locais, sendo 3 radioamadores e um operador da faixa do cidadão. A placa foi fixada no último dia 9 de julho de 2022, vésperas do aniversário da cidade. Nela consta a frequência de escuta da cidade na faixa dos 2 metros, em 146.590 MHz, e também o canal de escuta PX, o 33. Há também um pictograma, pequena figura retratando um radioamador. A placa fica bem nítida e visível tanto durante o dia quanto à noite, graças ao material reflexivo com que foi feita. Os amigos que participaram foi o Papá Uniforme 2º, Papá November Yankee, Dário dos Santos Nunes, o Papá Yankee 2º Delta Mike X-Ray, Edmar Delta Rodrigues, o Papá X-Ray 2º Yankee 2965, Rogério Barbosa, o Chorão, e também o Papá Uniforme 2 Oscar Juliette Índia, Carlos Alberto Costa de Souza. Além dos colegas acima, também participaram ativamente do projeto o amigo Luiz Antônio Ribeiro, que é técnico eletrônico. Ele não apareceu nas fotos que consta no site da QDC-DECRA, mas colaborou também com a vaquinha, e aí a gente só tem a agradecer a todos os que contribuíram. Bom, amigos, excelente iniciativa dos demais amigos aí que puseram a mão na massa e realmente fizeram acontecer e tiraram do papel apenas esse projeto espetacular. Se todos realmente fizessem de tal forma, esse tipo de ação seria maravilhosa em todos os demais estados, extensivos às demais capitais e aos respectivos municípios interioranos. Ok? Parabéns aí a todos os envolvidos e a todos que realmente fizeram acontecer esta ação em prol da radiocomunicação no Brasil. Bom, amigos, mandando os abraços para os amigos que estão conosco. O Orton Marcos, lá pela cidade de Formiga, Minas Gerais. A Hugo Tim Alves, lá pela cidade de Arapoti, lá no Paraná. Também o nosso amigo Ivanildo Dantas, lá pela cidade de São Paulo. Se não me engano, ele deve estar em Joinville, Santa Catarina. Fez viagem recente. Também aqui o nosso amigo Carlos Erdmann, lá pela cidade de Vera Cruz, interior do Rio Grande do Sul.
também ao nosso amigo Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, Pernambuco, ao Nestor Braga, pela cidade de Jabotão dos Guararapes, também em Pernambuco, ao Luiz Tadeu, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao Paulo Victor, lá pela cidade de Palmeira do Tocantins, no Tocantins, ao Marcos André, aqui pela cidade de Caruaru, Pernambuco, deixa eu ver quem mais por aqui também, ao nosso amigo Paulo Roberto, aqui pela cidade de Caruaru, também o Paulo Henrique, aqui pela cidade de Caruaru, deixa eu ver quem mais por aqui, ao Herblay Ramos, lá pela cidade de Joinville, Santa Catarina, também ao Gernen Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba, ao Neuci Rebedibidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, ao Diogo Furlan, lá pela cidade de Piracicaba, em São Paulo, e a todos os demais amigos e amigas que estão ligadinhos conosco na nossa programação. Agora vamos fazer aquela viagem no tempo e recordar a Rádio Berlim Internacional. Vamos ouvir o sinal de intervalo, como também parte da última transmissão em português para o Brasil, da Rádio Berlim, em 13.690 kHz, no último dia 30 de setembro de 1990. Ok? Vamos ouvir parte desse áudio e voltaremos com mais informações de X. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação, porque você merece. Es ist 10 Uhr Weltzeit. Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik. Wir senden täglich zu dieser Zeit das Programm in deutscher Sprache für Hörer im Nahen Osten, in Nordwestafrika, Südostasien und Europa. Sie empfangen uns auf Kurzwelle 9665 kHz, entspricht 31,04 Meter. 9730 kHz entspricht 30,83 Meter. 11.700 kHz entspricht 25,6. Aqui, Rádio Berlim Internacional, a voz da República Democrática Alemã, com o seu programa diário em língua portuguesa. Os horários e as frequências das nossas transmissões serão anunciados no fim desta emissão. Votos, tenham uma boa noite, estimados ouvintes.
estamos por iniciada a nossa última emissão dominical, para a qual preparamos mais um programa de informação da ainda existente RDA e do mundo. Os próximos 45 minutos, aproximadamente, apresentaremos o habitual bloco noticioso com as últimas novidades nacionais e internacionais. O comentário intitulado Reflexões acerca do caminho para a unidade alemã. Informações sobre uma cerimônia por motivo da unificação das associações luso-alemãs que trabalharam nos dois estados alemães e a última edição internacional do Correio do Ouvinte em reprise da quarta-feira. Na esperança de que a temática escolhida vá ao encontro do vosso interesse, desejamos a todos uma boa audição. E, como de costume, começaremos pelas notícias. Boa noite, amigos ouvintes. Ao microfone Leonardo de Alcântara, lendo pela última vez o noticiário da Rádio Berlim Internacional. Primeiramente, as manchetes. Bispo evangélico é motivo de reflexões no dia da unificação alemã. Projetos de desenvolvimento da RDA terão continuidade. Estados Unidos e Vietnã procuram uma normalização das suas relações. Jornalistas latino-americanos exigem mais segurança para os seus colegas. Australiano ganha a maratona de Berlim. E agora, as notícias em detalhes. Colônia. O dia da unificação alemã, 3 de outubro, oferece motivos não só para festejos, mas também para reflexões. Esta opinião foi defendida hoje na emissora Deutschlandfunk pelo bispo da Igreja Evangélica de Berlim-Brandenburgo, Gottfried Vogt. Muitos têm a impressão que a unificação ocorre sem que se tenha em conta as pessoas da RDA, afirmou o bispo. Vogt criticou os empresários alemães ocidentais, alegando que os mesmos demonstram pouca disposição de investimentos. Lembrou que reina a opinião de que se pretende primeiro arruinar a economia na RDA para obtê-la depois facilmente. Berlim. Quase todos os projetos de desenvolvimento da RDA serão prosseguidos depois do dia 3 de outubro, sob a responsabilidade do Ministério Federal para a Cooperação Econômica. Esta afirmação foi feita hoje à noite pelo Ministro para a Cooperação Econômica da RDA, Hans-Wilhelm Ebeling, na emissora da RDA, DS Cultura. Entre os projetos constam o Hospital Carlos Marx, em Managua, e o Centro de Formação Profissional em Rinotepe. Nuremberg. Com a aprovação de um programa eleitoral e de um apelo para as primeiras eleições gerais alemãs em 2 de dezembro, terminou hoje o Congresso do FDP em Nuremberg. No programa, o FDP exige uma renúncia da Alemanha à fabricação e posse de armas atômicas, bacteriológicas e químicas. Exige também que a nível mundial se ponha um termo aos testes atômicos, assim como uma política restritiva de exportação de armamentos. Para o FDP, é imprescindível a ativa militância da Alemanha unida na OTAN. O Congresso recusou aumentos de impostos e pronunciou por impostos baixos, pelo menos por 10 anos, nos 5 novos estados federados da antiga RDA. Karlsruhe. Em Bonn tiveram início ontem os trabalhos para uma nova lei para as primeiras eleições gerais alemãs no dia 2 de dezembro. Este passo tornou-se necessário depois de, no mesmo dia, o Tribunal Constitucional Federal ter declarado como anticonstitucional parte do Tratado Eleitoral Alemão. Bagdá. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, pronunciou-se hoje por um diálogo em breve sobre a crise no Golfo. Numa mensagem transmitida pela televisão e o rádio do país, se sublinha que este diálogo tem de estar relacionado com amplos regulamentos de paz no Próximo Oriente. Entretanto, Bagdá tenta recrutar voluntários no Sri Lanka. 1000 jovens já se prontificaram, entretanto, para o caso de um confronto militar, informa o jornal Sunday Observer de Colombo.
Em Nova York, o embaixador da Áustria no Kuwait, Johann Demel, confirmou diante da imprensa que soldados iraquianos praticaram numerosos atos de crueldade. O Egito e a Síria concordaram em coordenar os seus passos políticos na crise do Golfo. Querem, assim, alcançar a retirada dos invasores iraquianos do Kuwait e restabelecer a soberania dos estados do Golfo. Este é um passo para a concretização da Liga Árabe, declarou o vice-presidente da Síria, Abdel Halim Kadam, depois de conversações em Cairo. Sintonizam a Rádio Berlim Internacional com o seu noticiário. Nova York. Passados 15 anos depois do fim da Guerra do Vietnã, Washington e Hanoi esforçam-se por uma normalização das suas relações. O ministro do Exterior dos Estados Unidos, James Baker, denominou numa conversa com o seu homólogo vietnamita duas condições para o estabelecimento de relações diplomáticas. Por um lado, o desejo dos Estados Unidos de restabelecer a paz no Camboja e, de outro, o esclarecimento do paradeiro de aproximadamente 1.700 soldados norte-americanos que desapareceram desde a guerra no Vietnã. O último encontro de um ministro do exterior americano com um representante do governo de Hanoi ocorreu em 1973 em Paris, quando Henry Kissinger negociava o fim da guerra. Nova York. Com confissões unânimes sobre os direitos infantis, teve início em Nova York a primeira cúpula mundial da criança. Diante de cerca de 60 chefes de governo de Estado, o primeiro-ministro da Suécia, Ingvar Carlsson, qualificou a jovem geração de futuro da humanidade. O presidente da Namíbia, Sam Nujoma, afirmou que as crianças são os nossos bens mais valorosos deste mundo, frisando estar satisfeito que tantos convidados tenham correspondido ao convite da Unicef. O rei da Bélgica, Balduin, recordou que diariamente morrem na Terra 40 mil crianças. Exige por isso que não haja resignação diante da fome e das epidemias, da falta de água potável e da assistência médica, ou diante das vítimas das drogas ou guerras. Neste contexto, Balduin apelou veementemente para que o conflito do Golfo seja solucionado pacificamente. Disse que centenas de crianças seriam atingidas no caso de um confronto armado. Moscou. O primeiro-ministro da União Soviética, Nikolai Ryzhkov, exigiu mais disciplina e ordem na economia soviética. A situação é tão precária como nunca antes, afirmou ontem à noite na televisão soviética. Ryzhkov qualificou como problemático a extração de petróleo e o fornecimento de carvão, se bem que, para o inverno próximo, haja reservas suficientes para a indústria e a população. Disse que o ritmo de construção habitacional não é satisfatório, necessitando-se aqui de medidas imediatas para impedir um atraso. O chefe do governo soviético qualificou também como complicada a situação na colheita dos cereais. Santiago. A Associação dos Jornalistas Latino-Americanos, FELATRAP, exigiu neste fim de semana na capital chilena mais segurança para os colegas que trabalham no continente. No 5º Congresso da Associação, os representantes dos meios de comunicação de 22 países exigiram a libertação imediata dos seus colegas raptados na Colômbia. Criticaram também a prisão de 3 repórteres chilenos. A FELATRAP critica particularmente as condições de trabalho em Cuba e no Haiti e ressalta que estes países deviam se esforçar para garantir finalmente condições adequadas para uma informação livre. Berlim. O australiano favorito Steve Meneghetti ganhou hoje a maratona histórica de Berlim. A corrida pelos 42 quilômetros e 195 metros passou pela primeira vez pelo Brandenburger Tor e pelas ruas dos centros de Berlim Leste e Oeste. O vice-campeão do mundo foi o primeiro a alcançar a meta na Avenida Kurfürstendamm com o novo recorde de distância com o melhor tempo do mundo deste ano de 2 horas, 8 minutos e 16 segundos antes do tanzaniano Gedane Chahanga e do dresdense Jorge Peter. A concorrência feminina foi ganha por Uta Pipes da RBA e correu por um clube berlinense ocidental. Até aqui, amigos ouvintes, o noticiário da Rádio Berlim Internacional.
Rádio Belém Internacional, a voz da República Democrática Alemã. Prezados ouvintes, em vésperas da unificação alemã, pois festamos a RDA apenas 2 dias de existência, todos os alemães em ambos os estados deveriam refletir, pelo menos um pouco, não só sobre a importância histórica, que é sem dúvida grande, mas também sobre as consequências, por um lado, para os alemães, que agora terão de aprender a viver uns com os outros, respeitando-se mutuamente, por outro lado, para toda a comunidade europeia e mundial. Ouçam agora o comentário redigido pela doutora Rena Harrington, que se debruça sobre o caminho da RDA para a unidade alemã. Ao microfone, Martina Assunção. Há alguns anos que se encontra diante do famoso Berliner Ensemble, teatro fundado em 1949 por Bertolt Brecht, o monumento do grande autor alemão. Mostra-o sentado num banco, com um ar meditativo, sábio, as mãos apoiadas, com grande à vontade. Uma das colunas de mármore que o rodeiam tem um epígrafo do poeta: quem ainda viva, não diga nunca. O seguro não é seguro, nada fica como é. Esta frase reflete tanto o conhecimento do dialético como também uma simples filosofia da vida. Os que nos governavam ainda um ano atrás nunca quiseram ouvir nada disso. A 3 de outubro do ano passado, um dia em que a embaixada na RDA em Praga estava desesperadamente sobrecarregada com quase 5.000 refugiados da RDA, tendo por isso encerrado os seus serviços, o chefe do Estado e do SPD, Erich Honecker, usou a palavra numa recepção organizada já com vista ao 7 de outubro, 40º aniversário da RDA. Esta é, segundo Erich Honecker reiterou na altura, um sólido ferrolho de segurança contra todas as tentativas no sentido de alterar as realidades territoriais e políticas na Europa. Acabamos de transmitir o comentário da Rádio Belém Internacional na voz da República Democrática Alemã. Voltamos já. Poucos dias antes da unificação alemã, também as duas associações luso-alemãs deram este passo para concentrar os seus esforços e para aumentar a influência das suas atividades. Por este motivo, organizou-se na quinta-feira passada em Belém Leste um ato solene durante o qual os dois presidentes das mencionadas associações fizeram uso da palavra. Eis as nossas informações mais detalhadas com Yuri Mendes. Numa altura em que há quem tema que os alemães se preocupam apenas consigo próprios e a sua unificação, decorreu em Berlim uma solenidade em que também se tratou de uma unificação de alemães do leste e do oeste, mas em que o verdadeiro interesse se concentrou sobre um outro país, Portugal.
Continuam a sintonizar a Rádio Berlim Internacional com o seu programa diário em língua portuguesa. Amigos ouvintes, para nós não é fácil corresponder à necessidade de anunciar o próximo fim da Rádio Berlim Internacional à voz da República Democrática Alemã em sequência da unificação alemã. Por conseguinte, não é apenas com prazer que chamamos agora a atenção para o último número do Correio do Ouvinte, da sua edição internacional, em reprise da quarta-feira passada. Para tanto, deixo-vos com Fernanda Meia-Dia e Klaus Tunsch. Rádio Berlim Internacional apresenta o Correio do Ouvinte. Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, em todos os confins do mundo, à nossa última edição internacional do Correio do Ouvinte. O countdown já começou. Aos alemães de leste restam apenas poucas horas até a despedida definitiva da FDA, que ao longo de 40 anos foi a sua pátria. Estamos perante um acontecimento não muito frequente na história mundial. Daí também o grande interesse com que se acompanha a nível internacional a unificação entre ambos os Estados alemães. Em numerosas cartas, os nossos ouvintes confirmaram-nos que pretendem ficar até o último minuto a acompanhar-nos nas outras curtas para assistirem, juntamente conosco, a este evento histórico. Devem calcular que milhões de alemães ansiaram este 3 de outubro, particularmente as famílias separadas ao longo de muitos anos, os amigos e todos aqueles que durante os anos passados não se quiseram submeter a viver num Estado que exercia uma tutela sobre os seus cidadãos, cercando-os por muros e árvores farpados. O facto de os alemães de leste e de oeste aceitarem em conjunto um novo caminho para o futuro é motivo de alegria e satisfação. Emoções essas que se registram também entre muitos ouvintes da Rádio Berlim Internacional. Estou muito satisfeito com o facto de a Alemanha finalmente ser uma só nação, escreve-nos José Albert Palacios de Cali, na Colômbia. Também Carlos Augusto Medeiros, do Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, acha que, com a unificação alemã, é dado mais um passo para uma melhor convivência na Europa, colocando uma Alemanha mais coesa perante o contexto das nações, que esperam assim contar com mais um parceiro em busca de uma paz concreta no mundo e, finalmente, pelo bem comum dos povos. No mesmo contexto, o nosso ouvinte dinamarquês, Georg Lasse Hansen de Sore, recorda, com toda a razão, que a Alemanha deve a sua unificação a um determinado político, a Mikhail Gorbachev. Graças a Glasnost e a Perestroika, escreve Georg Lasse Hansen, foi posto o verdadeiro fim à Segunda Guerra Mundial, finalmente mais de meio século após o seu começo. Encontrando-se também no meio das transformações, os jornalistas da Rádio Berlim Internacional conseguiram cumprir com o seu dever de informação que têm junto dos seus ouvintes. Parece que muitos ouvintes sentiram isso, como é o caso de Taras Rimsa de Voronezh, na União Soviética, para quem os nossos programas em língua russa, que começamos a transmitir a partir de maio deste ano, foram uma grande descoberta. O nosso ouvinte russo escreve na sua carta: torna-se mais fácil compreender o que se passa se pudermos deixar de lado o filtro que constituem os nossos mass media, dando palavra diretamente àqueles que têm de viver com as coisas novas, as quais nem sempre devem ser positivas. No ano em curso, que se seguiu aos meses palpitantes de outubro e novembro de 89, ouvi a Rádio Berlim Internacional pelo menos 350 horas, comunica-nos Hans-Werner Lollicke, da Dinamarca. Este é sem dúvida o recorde de audição, uma vez que significa que Hans-Werner Lollicke deve ter estado à escuta quase todos os dias. Desde o dia 9 de novembro, que nos chegam elogios de todo o mundo, confirmando que os programas da Rádio Berlim Internacional se tornaram mais interessantes e são fornecidas informações mais diretas e sem rodeios sobre os acontecimentos na RDA. Qual é o teor do número do caso? Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir parte do programa, do último programa da Rádio Berlim Internacional em português para o Brasil, que nos marca aí realmente um impacto
nessas emissoras que deixaram as ondas curtas, e mais ainda nessas que realmente sumiram por completo devido à unificação aí da Alemanha, ok? Mas seguindo com a nossa programação, aí tivemos esse espaço de recordação. Vamos agora para mais informações em nossa Rádio DX. Vamos agora trazer informações sobre a Rádio Havana Cuba. Existe o programa DX em Contacto, emitido pela Rádio Havana Cuba todos os domingos, dedicado aos ouvintes das ondas curtas, DXistas e radioamadores de todo o mundo. Tem na sua apresentação Marta Rios e o Arnaldo Coro, ok? Então pode ser ouvido nos seguintes horários e frequências em espanhol. Em 5.040 kHz, das 2 às 6 UTC, também em 5.040, das 22 às 0 hora UTC, em 6.000 kHz, das 0 hora a 1 hora UTC, também em 6.000 kHz, das 13 às 15 horas UTC, em 6.060 kHz, de 1 às 5 UTC, em 6.100 kHz, das 6 às 7 UTC, também em 6.100, das 12 às 14 horas UTC, em 9.535, das 12 às 16 horas UTC, também em 9.535, das 22 às 6 UTC, em 9.640 kHz, das 22 às 0 hora UTC, em 9.650 kHz, das 0 hora às 5 horas UTC, em 9.710 kHz, das 12 às 16 UTC, em 11.670 kHz, das 0 hora às 5 horas UTC, em 11.760, das 12 às 16 horas UTC, em 11.760 kHz, das 16 às 16h30 UTC, também em 11.760, das 16h30 às 18 UTC, e também em 11.760, das 22 às 3 UTC. Já em 11.850 kHz, das 22 às 6 UTC. Em 11.950 kHz, das 0 hora a 1 UTC. Em 13.700 kHz, das 13 às 15 UTC. Em 13.740 kHz, das 12 às 15 UTC. E também das 13.740 kHz, das 22 às 5 UTC. Em 15.140 kHz, das 12 às 16 UTC, também em 15.140 kHz, das 16 às 16h30, e também em 15.140, das 16h30 às 19 UTC. Em 15.230 kHz, das 13 às 16 UTC, também em 15.230 kHz, das 0 hora às 6 UTC. E por fim, em 15.370 kHz, das 22 às 0 hora UTC. Todos esses horários e frequências são em idioma espanhol que podem ser acompanhados diariamente a Rádio Havana Cuba. Não esquecendo, a Rádio Havana Cuba também transmite sua programação em idioma português para o Brasil, das 0 hora e 30 a 1 UTC, em 15.730 kHz. Das 21 às 21h30 horas UTC, em 15.370 kHz. Das 21h30 às 22 horas UTC, em 11.880 kHz. E por fim, das 23 às 0 hora UTC, em 15.230 kHz. Qualquer informação e contato com a Rádio Havana Cuba pode ser conseguido e enviar cartas e e-mail para o seguinte endereço: Rádio Havana Cuba, código postal 6240, Havana, Cuba. Então, só repetindo, Rádio Havana Cuba, código postal 6240, Havana, Cuba. Podem visitar o site também em www.rhc.cu. O e-mail radiohc@enet.cu, ou seja,
radiohc@enet.cu. Ok, amigos? Vamos agora à informação que nos chega também do QTC-ECRA sobre a questão da fiscalização da Anatel, desmistificando e esclarecendo a fiscalização das estações. Periodicamente vem circulando nas redes sociais dos radioamadores imagens mostrando fiscais da Anatel realizando seu trabalho do dia a dia, ou seja, fiscalizando as estações. Junto com estas fotos, que normalmente em nada mostram algo diferente do que é esperado em ações deste tipo, muitas vezes vêm mensagens intimidatórias para tocar o terror e provocar a preocupação dos radioamadores e demais radiooperadores. É preciso dizer que, embora o radioamador que honra o seu COE e a sua licença normalmente, esteja com sua estação em dia com a legislação, muitas vezes essas mensagens provocam um certo temor. Por outro lado, aqueles que desconhecem o que lhes será exigido no momento de uma fiscalização também podem ficar preocupados. Esperamos que o texto aqui descrito ajude a tirar dúvidas e as pessoas possam esclarecer esta situação que é natural, dissipando temores e apaziguando o coração dos pobres radioamadores. Primeira parte são as preliminares. A Anatel tem direito a fiscalizar qualquer estação e ninguém poderá impedir isso. Assim, não adianta alegar absurdo do tipo meu domicílio é inviolável, só entra com a ordem judicial. Ao solicitar qualquer serviço de telecomunicações, como o radioamador, todo solicitante concorda em permitir a entrada da fiscalização em sua residência. Provocar empecilhos à fiscalização, inclusive deixando de fornecer informações solicitadas, caracteriza por si só uma infração denominada obstrução à fiscalização, de natureza grave, segundo a Resolução 746/2021, punível com multa cujo valor em julho de 2022 é da ordem de R$ 200, calculando com base no anexo da Portaria Anatel/CD número 787 de 26 de agosto de 2014. Assim, caso você se recuse a permitir a entrada do fiscal, incorre em infração e pagará multa, e isto não impedirá a entrada da fiscalização, pois certamente ele retornará com ordem judicial e aí a coisa pode ficar bastante séria, já que agora você poderá responder um processo judicial além do processo administrativo. Para maiores detalhes sobre os procedimentos de fiscalização, consulte a Portaria 2106/20. Segundo parágrafo e segundo ponto, todo radioamador deve manter seus equipamentos alinhados, homologados e observando os limites de frequência de operação e potência de acordo com a sua classe. Assim, um radioamador classe C que mantiver em sua estação um amplificador linear de 1 kW ligado a uma antena e pronto para o uso, estaria infringindo a norma. Igualmente, ter um rádio modificado para operar fora dos limites estabelecidos em seu certificado de homologação também constitui infração. Veja que o problema não é utilizar um rádio aberto, mas sim utilizar um rádio aberto e não conforme com sua homologação. Digamos que eu tenha em minha estação um rádio HF do tipo banda corrida, que originalmente só tenha TX nas faixas de radioamador, mas que eu tenha modificado para transmitir em todo o seu range de operação, como acontece na maioria dos casos. Se caso conste essa limitação de transmissão no seu certificado de homologação, este rádio será infringindo a legislação e isso será e terá consequências em caso de fiscalização. Porém, se no certificado de homologação consta que ele tem TX, também fora de nossa faixa, em todas as suas frequências de operação, ainda que originalmente venha travado, não haverá problemas. Observe que o que vale é o que consta na homologação. Se o fiscal encontrar algo diferente, como potência, faixa de transmissão ou mesmo espelhamento ou espalhamento de espectral, a famosa bigodeira,
e harmônicos acima do especificado, você terá problemas. Terceiro ponto, que é justamente um outro ponto bastante negligenciado e até mesmo desconhecido, é que nossas antenas obrigatoriamente deverão estar a uma distância mínima da população em geral, conforme determina o anexo D do ato número 458 de 24 de janeiro de 2019. Os demais serviços devem obedecer critérios bastante rigorosos, porém tanto o serviço de rádio amador quanto o de rádio da faixa do cidadão obedecem a uma regra relativamente mais generosa, cujo cálculo é bem simplificado. Ok? Então, amigos, todas essas informações e mais ainda podem ser encontradas no site da qtcecra.club, certo? Vamos agora para a nossa última informação, que é justamente as escutas do nosso amigo José Ronaldo Xavier, que teve aí algumas escutas bem interessantes neste dia 22 de julho. Ele ouviu uma emissora clandestina em 7.550 kHz, das 21h18 às 21h30 kHz, a Voz dos Mártires, com o simpo quase inaudíveis, certo? Mas ele ouviu um homem falando, muito má recepção, mas teve momento de músicas, então bem interessante, certo? Da França, ele ouviu em 12.060 kHz, neste dia 22 de julho, das 19h26 às 19h39, a rádio algerienne, em idioma árabe, o simpo 45554. Da Grã-Bretanha, ele ouviu em 11.610 kHz, neste dia 22 de julho, das 19h13 às 19h25, a Voz da América, em idioma tigrínia, certo? Com o simpo 35433. Ele também ouviu com transmissão direta da Grã-Bretanha em 11.680 kHz, das 19h40 às 19h50 UTC, a BBC de Londres em idioma inglês. E aí o sinal de recepção era o 35433. Também com transmissão direta da Grã-Bretanha, ele ouviu em 15.510 kHz, das 18h43 às 18h55 UTC, a Ibra Media Radio Sama, em idioma árabe sudanês, com o simpo 35533. Com transmissão direta de Guam, ele ouviu 11.750 kHz, neste dia 22 de julho, das 21h33 às 21h43 UTC, a AWR, ou seja, Adventist World Radio, a KSDA, em idioma chinês, com recepção de sinal simpo 35533. Com transmissão direto da Coreia do Norte, ele ouviu em 13.760 kHz, das 19h50 às 19h56 UTC, a Voz da Coreia, em idioma espanhol, com o sinal 35533. Também em 13.760 kHz, ele ouviu das 20 às 20h15 a Voz da Coreia, em idioma francês, que inclusive ele conseguiu captar a identificação da emissora e também foi tocado o hino nacional daquele país. O simpo foi o 35533. Com transmissão direta da Espanha, ele ouviu em 15.520 kHz, neste 22 de julho, das 18h56 às 19h12, a Rádio Exterior da Espanha, com simpo 45544. Nosso amigo José Ronaldo Xavier realizou as escutas na cidade de Cabedelo, na Paraíba, aqui no Brasil, utilizando os seguintes equipamentos: o receptor Texan S2000 e a antena Sony AN71 compacta. Ok, amigos? Bom, já passamos aí alguns minutinhos do nosso horário, mas desejando a todos um excelente fim de semana, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios deste Clube Sem Fronteiras. Antes de encerrar, convido a todos a visitar o site deste Clube Sem Fronteiras e mergulhar nas informações que nós colocamos disponíveis lá, ok? E brevemente teremos novidades no nosso site, certo? Então, para todos, mais uma vez, muito boa noite, que Deus ilumine a todos
e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Simplesmente diferente.